Olá, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir nossas aulas, iniciando agora imunidade tributária, tá bom? Vamos tratar das principais imunidades tributárias previstas na Constituição, o que é que significa uma imunidade, qual é a diferença entre imunidade e outros institutos que acabam também fazendo com que o contribuinte não tenha que pagar o tributo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Qual é a diferença, pessoal, entre imunidade, isenção e não incidência, não é? Veja, as imunidades, elas são limitações constitucionais ao poder de tributar, ou seja, é a própria Constituição da República limitando a competência do ente político. Então, aquilo sobre o qual, aquilo ou aquela pessoa sobre o qual recai a imunidade, fica fora, aquela pessoa ou aquele objeto fica fora do âmbito da competência tributária de determinado ente político, tá bom? Então, aquilo que é imune, nem mesmo sobre aquilo o ente político possui competência. Ele não pode instituir, ele não pode legislar sobre a cobrança daquele imposto ou daquele outro tributo que não seja imposto, que esteja abarcado pela imunidade, tá bom? Então, se ela é uma limitação à própria competência, e as competências tributárias estão na Constituição, as imunidades só podem estar também na Constituição, porque só quem pode limitar a competência tributária é a própria Constituição, tá bom? Já a isenção, pessoal, a isenção é prevista lá no Código Tributário, artigo 175 do Código Tributário, como uma das causas de exclusão do crédito tributário. A outra causa de exclusão é a anistia. E o que vem a ser isenção? O Supremo já teve a oportunidade de afirmar que a isenção é uma dispensa legal, então vai ser uma lei que vai conferir isenção, é uma dispensa legal do pagamento do tributo. Então, a isenção, ela não afeta a competência tributária e ela nem mesmo afeta a obrigação tributária. Ainda continua havendo obrigação tributária, mesmo com isenção. O fato gerador ocorre, a obrigação tributária nasce, mas o contribuinte está dispensado do seu pagamento. Não há o pagamento quando existe isenção. Então, isenção é dispensa legal do pagamento de tributo. Por isso mesmo, por ser uma dispensa do pagamento, havendo isenção, ocorre uma exclusão do crédito tributário, que consiste, na verdade, na desnecessidade de ter que constituir o crédito tributário. Não precisa constituir o crédito tributário. O crédito tributário não será lançado, tendo em vista a existência de isenção, tá bom? E o que é a não incidência, pessoal? A não incidência não precisa nem de determinação constitucional, nem de determinação legal. A não incidência simplesmente é a ausência de subsunção do fato à norma. O fato analisado não se enquadra na norma do tributo. Se ele não se enquadra, se ele não se encaixa, se ele não se subsume, isso significa que aquela norma tributante não irá incidir para aquela situação, tá bom? Então, eu tenho aí, por exemplo, uma lei que trate da cobrança do IPI sobre a produção de automóveis. E o cidadão tem uma fábrica que produz, industrializa bicicletas.
é óbvio que a lei do IPI sobre automóveis, ela não incide sobre a industrialização de bicicletas. Então, eu tenho aqui uma não incidência, tá bom? Vistas essas distinções, vamos prosseguir. Eu quero destacar aqui uma imunidade nova que passamos a tê-la no ano passado, em 2022, por meio da emenda 116. Uma emenda bem específica é uma emenda específica, mas traz uma imunidade bem específica para tratar do IPTU. E o IPTU especificamente para templos de qualquer culto. Veja onde é que essa imunidade ela foi introduzida. Ela foi incluída lá no artigo 156 da Constituição, que é justamente o artigo que trata dos impostos municipais. E ela veio e disse o seguinte, olha, sobre o IPTU, né? Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 1, propriedade predial e territorial urbana, é o IPTU. Parágrafo 1º-A do artigo 156. O imposto previsto no inciso 1 do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B, nós vamos ver qual é essa, sejam apenas locatárias do bem imóvel. Veja só que coisa, né? Que situação curiosa. A Constituição vem e dá imunidade a quem não é contribuinte. Como assim a quem não é contribuinte? É que a Constituição aqui está dizendo que se um templo de qualquer culto, uma igreja, seja ela qual for, esteja alugando um imóvel, ela seja apenas locatária do imóvel, mesmo assim ela não terá que pagar o IPTU daquele imóvel, não se cobrará IPTU, não haverá a possibilidade de se cobrar IPTU de um imóvel que esteja alugado a uma entidade religiosa. Veja, o locatário, né, aquela pessoa que aluga o imóvel, ele não é contribuinte do IPTU. O contribuinte é o proprietário, né? O proprietário do imóvel é quem é o contribuinte. Mas a gente sabe que a prática faz com que o proprietário repasse no contrato de aluguel o custo do IPTU para o locatário, não é? O locador repassa para o locatário esse custo do IPTU no contrato de aluguel. E aí, sabendo que é assim que ocorre, a Constituição ela quis desonerar, ela quis retirar esse custo tributário dos locatários quando esse locatário for uma entidade religiosa, um templo de qualquer culto. Tá bom? É interessante aí essa situação, porque é uma imunidade concedida a quem sequer é contribuinte, né? Ele é apenas a pessoa que, por força de contrato, não é por força de lei, é por força de contrato, recebe o repasse do encargo financeiro daquela tributação, tá? Vamos agora para outras imunidades. Veja, a Constituição, ela tem imunidades espalhadas por todo o seu corpo, né? Por todo o seu texto. Você tem imunidade para a taxa de cartório, por exemplo, aquela é uma taxa cobrada para certidão de nascimento das pessoas que sejam pobres. Você tem imunidades para contribuições para a Seguridade Social, quando se tratar de entidade beneficente. Você tem várias imunidades espalhadas pela Constituição. Entretanto, no sistema tributário nacional, na parte da Constituição que trata do sistema tributário nacional, lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição, são trazidas as imunidades que representam direitos fundamentais,
que representam princípios tributários que não podem ser excluídos nem mesmo por cláusula, nem mesmo por emenda à Constituição, porque são essas imunidades do inciso 6 do 150 cláusulas pétreas, tá bom? E fazem parte daquele conjunto de limitações constitucionais ao poder tributar. Essas imunidades do inciso 6 do artigo 150, elas são exclusivas para impostos, tá bom? É só imposto. Então, aquelas pessoas ou aqueles objetos que façam jus, tenham direito a essas imunidades aqui, do inciso 6 do 150, elas ficam a salvo da cobrança de impostos. Nada impede que outros tipos de tributos, outras espécies tributárias, possam vir a ser cobradas dessas pessoas ou desses objetos. Vamos ver quais são elas. A linha A do inciso 6, ela traz essa primeira imunidade aí, que é a imunidade recíproca. Artigo 150, inciso 6, a linha A. Ela se refere aos entes políticos. Quais são os entes políticos? União, DF, estados e municípios. A Constituição determina que os entes políticos não podem cobrar impostos uns dos outros, daí porque ela é recíproca. Reciprocamente, os entes da federação, eles não podem cobrar impostos, não é todo tributo, é só impostos uns dos outros. Então, a União não pode cobrar imposto do Estado, o Estado não pode cobrar imposto da União, o município também não, e assim reciprocamente. Qual é o fundamento dessa imunidade? É o Pacto Federativo, não é? Impedir que a cobrança de impostos de um ente político sobre outro ente político faça com que ele exerça poder sobre outro ente político, tolhendo a autonomia, porque os entes políticos eles são autônomos, então tolhendo a autonomia ou interferindo na autonomia de outro ente político por meio da cobrança de impostos. Então, para que isso não ocorra, a Constituição confere essa imunidade recíproca. Ela é cláusula pétrea, abrange todos os impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, tá bom? Essa imunidade recíproca, inicialmente, lá na linha A do inciso 6 do 150, ela é concedida somente aos entes políticos. Só que mais à frente, no parágrafo 2º do artigo 150, a Constituição estende essa imunidade, ou seja, ela também se aplica às autarquias e fundações públicas. Autarquias e fundações públicas também fazem jus a essa imunidade recíproca. Naquilo, diz a Constituição, naquilo que se refira às suas finalidades essenciais, às suas finalidades institucionais. É bem verdade. Mas a gente sabe que a autarquia e fundação pública no Brasil, ela serve para prestar serviço público, não é? Então, de certa maneira, tudo que elas fazem está relacionado à sua finalidade, não é? Inmetro, universidades públicas, INCRA, IBAMA, agências reguladoras, são exemplos de autarquias ou fundações, algumas universidades são fundações, que têm direito à imunidade recíproca. Não se aplica a imunidade recíproca, e isso aí vale para qualquer um, seja ente político, seja autarquia ou fundação, não se aplica a imunidade recíproca se estiver ocorrendo, se estiver havendo exploração de atividade econômica. Mas isso é uma coisa rara, não é? O ente político diretamente explorar a atividade econômica. Isso é muito difícil de acontecer. Da mesma forma, a autarquia ou fundação pública, que geralmente são criadas para prestar serviço público, elas também não exploram a atividade econômica. Mas se ocorrer de haver exploração de atividade econômica, a própria Constituição diz que não se aplica a imunidade
se houver exploração de atividade econômica. Agora, a questão que não está na Constituição e que foi resolvida pela jurisprudência do Supremo, porque na Constituição não há nada a respeito, refere-se à aplicação dessa imunidade também às empresas estatais. Quando eu falo empresas estatais, são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, não é verdade? Essas empresas estatais, seja ela EP, seja ela SEM, elas têm imunidade recíproca? Pela Constituição, não. A Constituição não fala nada. A Constituição, inclusive, lá na parte da ordem econômica, lá pelo artigo 177 da Constituição, ela diz que as empresas estatais não podem gozar de benefícios, de prioridades, privilégios, preferências que não sejam extensíveis às demais empresas, às empresas privadas em geral. Então, a princípio, a imunidade recíproca não se aplica às empresas estatais, a princípio. Por que a princípio? Porque a jurisprudência do Supremo, o Supremo decidiu que, tratando-se de empresa estatal que presta serviço público sem concorrência, sem estar concorrendo com outras empresas, deve a ela também ser reconhecida a imunidade recíproca. Porque é como se o próprio Estado estivesse prestando serviço público. Só que ele decidiu, ao invés de prestar diretamente, ele decidiu constituir uma empresa estatal, uma empresa pública. Uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, jurisprudência do Supremo. Se tratar de uma empresa estatal que presta serviço público fora do regime de concorrência, sem concorrer com outras empresas, ela tem sim direito à imunidade recíproca, tá bom? Agora, presta atenção, tem que ser prestadora de serviço público. Porque o que a gente tem muito são empresas estatais que exploram atividade econômica. E aí não, se for exploradora de atividade econômica, não tem imunidade. Não tem imunidade. Tá bom? E aí vamos ver. Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, são empresas estatais que exploram atividade econômica. E então, por isso, elas não têm a imunidade recíproca. Não tem. Por outro lado, uma empresa pública ou sociedade de economia mista que preste serviço público em regime de exclusividade, aí ela vai ter. Exemplos que o Supremo já analisou. Casa da Moeda. A Casa da Moeda é uma empresa estatal, é empresa pública. A Infraero também. Então, sendo empresa estatal que presta serviço público, ela não vai pagar impostos, ela tem imunidade recíproca. Existem algumas situações de empresas estaduais, né, que prestam serviço de saneamento e fornecimento de água. Essas empresas, o Supremo reconhece também a imunidade recíproca. Em regra, a gente vai ver, tem um caso aqui específico, não é? Que é da Companhia de Distribuição de Água e Saneamento do Estado de São Paulo, que o Supremo afastou a imunidade, disse que ela tem que pagar impostos. Mas, de uma forma geral, essas empresas estatais, geralmente estaduais, né, que prestam esse serviço, elas têm imunidade. E os Correios, pessoal? Os Correios é um caso muito interessante, né? Os Correios prestam serviço público em regime de monopólio, então não há concorrência naquilo que diz respeito ao serviço de Correios e Telégrafos. Para Correios e Telégrafos, só a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é que presta esse serviço a um monopólio legal.
O Supremo, então, disse que os Correios, apesar de ser uma empresa estatal, apesar de ser empresa, ela tem a imunidade recíproca, tá? Só que tem uns outros, e aí veio posterior. Aí primeiro o Supremo disse, tem sim imunidade. Aí, posteriormente, o Supremo teve que analisar outra situação. Os Correios prestam outros serviços, outras atividades que não estão abarcadas no monopólio. Tem algumas atividades que os Correios prestam que estão em concorrência, que estão em competição no mercado. Por exemplo, a entrega de encomenda expressa. Encomenda expressa. E aí, o que foi que o Supremo disse? O Supremo foi uma decisão muito interessante, porque o Supremo disse o seguinte, olha, a atividade do monopólio, a atividade de Correios e Telégrafos, é uma atividade deficitária. Ela dá prejuízo. Ela dá prejuízo. Então, como uma forma de subsídio cruzado, foi a expressão utilizada pelo Supremo, como uma forma de subsídio cruzado, deve-se reconhecer também a imunidade recíproca para as outras atividades dos Correios, aquelas que ela desenvolve em concorrência com outras empresas, mas também tem que ser reconhecida imunidade para essas atividades como forma de subsidiar a atividade de monopólio que dá prejuízo, que é deficitária. E veja, é uma situação muito peculiar, porque a atividade de Correios e Telégrafos hoje em dia, né, ela dá prejuízo. Só que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos não pode deixar de prestar esse serviço. Uma empresa privada pode não prestar um serviço que lhe dá prejuízo. Os Correios não podem deixar de prestar, porque é uma imposição da lei que a empresa preste esse serviço. Entendeu, pessoal? Ou entenderam? Então, para os Correios, o Supremo entendeu que a imunidade recíproca se aplica tanto para os serviços do monopólio quanto para os outros serviços. Algumas questões decididas sobre imunidade recíproca, algumas questões decididas em sede de repercussão geral. Olha aí, tema 385. A imunidade recíproca não se estende à empresa privada, arrendatária de imóvel público, quando seja exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese, é constitucional a cobrança do IPTU pelo município. Então, veja só, a União tem um imóvel e cede esse imóvel à União, o Estado ou o município, qualquer ente político, tem um imóvel e cede esse imóvel a uma empresa privada, um particular qualquer, que vai explorar a atividade econômica naquele imóvel. Nesse caso, afasta-se a imunidade recíproca e é possível a cobrança, deve ser possível a cobrança de IPTU daquele particular que está ocupando o imóvel pertencente a um ente político, tá bom? E o tema 437 incide IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado devedora do tributo. Aqui é a mesma lógica, não é? Não tem imunidade, ainda que o imóvel pertença a uma pessoa de direito público, se ele está cedido para uma pessoa de direito privado, que vai explorar a atividade econômica, que vai usar aquele imóvel, deve haver incidência do IPTU, tá? Imunidade recíproca de sociedade de economia mista, prestadora exclusiva de serviço público essencial. Aquilo que eu comentei, vejam, a decisão do ano passado, saiu nos informativos do Supremo, uma sociedade de economia mista estadual, prestadora exclusiva de qual serviço? Abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Ela faz jus à imunidade tributária recíproca
Tá bom? Tá aí, ó, de uma empresa estadual do estado de Sergipe. Mais algumas questões jurisprudenciais, ó. Eu falei aí da SCT, né, dos Correios, tem o número dos precedentes aí, se você quiser dar uma olhada. Companhia de saneamento, né, tem essa de Sergipe, mas existem outros casos, tá aí também, uma de Rondônia, né, a imunidade. Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, que explora o Porto de Santos, né, também reconhecendo imunidade para ela. Hospital, que é uma sociedade de economia mista, que 99% do capital pertence à União, só 1% é da iniciativa privada, o Supremo também reconheceu a imunidade recíproca para uma situação dessa, né? Um hospital, que é sociedade de economia mista, 99% é patrimônio da União, 1% é patrimônio particular. O Supremo entendeu que, nesse caso, teria direito à imunidade recíproca. OAB também tem imunidade recíproca, o Supremo também reconhecendo. Agora aqui, veja, aqui já foi o caso da exploração de serviço de administração portuária, né? Controle acionário majoritário da União, ausência de intuito lucrativo. É a Codesp, justamente aquela que eu citei agora há pouco, Companhia Docas do Estado de São Paulo. Ela administra o Porto de Santos e o Supremo entendeu que a imunidade se aplica, tá? A atividade de exploração, de exoneração, no caso, uma sociedade que explora o serviço de administração portuária, sendo o controle acionário majoritário dessa empresa da União. Ausência de intuito lucrativo, falta de risco ao equilíbrio concorrencial, porque só uma empresa faz aquilo, então não há risco de violar o princípio da liberdade de concorrência, da livre concorrência, livre iniciativa. A Codesp é instrumentalidade do Estado, estatal. Tá? E o controle dela, quase que totalidade, pertence à União, 99,97%. Aquele caso da empresa de saúde, né, que 99% é da União, Sociedade de Economia Mista, também se reconheceu a imunidade recíproca. Eu vou encerrar o bloco aqui. Prosseguimos daqui a pouco. Também continuando com imunidades, prosseguindo aqui para finalizar a jurisprudência sobre imunidade recíproca e depois passaremos para as outras imunidades. Até mais. Tchau.